Fala, galerinha, hoje domingão, dia de culto, abençoado, graças a Deus. Tivemos uma palavra muito forte hoje no culto aqui na Lagoinha. O pastor David, como sempre, entregando o inexplicável. E eu vim trazer um tema um pouco mais tranquilo, né? É uma pregação, na verdade, que eu ouvi há um pouco tempo atrás agora, não faz muito tempo não lembro quanto tempo, mais ou menos 3 meses atrás, de um pastor que eu gosto muito. E me tocou muito sobre. E aí eu acabei fazendo um estudo sobre, acrescentando algumas coisinhas, principalmente base bíblica, porque eu senti a ausência quando ele fez a pregação sobre isso. Não que a pregação dele foi ruim, mas eu senti bastante falta de apoio bíblico no que ele estava expressando, né? E como é um tema muito interessante, eu acho que vale a pena a gente dar uma mergulhada nele, né? E o tema é felicidade, onde ela realmente está, né? Então, a gente sabe que a gente vive num mundo bem complexo hoje em dia, que tem violência, frustrações, ansiedade, decepções, várias coisas que acabam afetando a gente de alguma forma que não deveria, né? Às vezes a gente fica pensando, pô, cara, meio de guerra que tá rolando no meio do mundo, tanta coisa que meu emprego não dá certo, meu casamento não tá dando certo, tem coisas acontecendo, meu filho tá com problema, tô com problema de saúde. E aí a gente pergunta, tipo, como é que a gente consegue alcançar a felicidade diante de um mundo e um cenário caótico como esse, né? Onde ela realmente vive dentro da gente, o que faz a gente sentir que estamos felizes. A Bíblia mostra que, na verdade, a felicidade não está em circunstâncias que a gente está procurando no mundo. Então, tipo, não é um bem material que vai me dar felicidade, não é um carro, não é um emprego bom, não é... A gente pode se enganar achando que é isso. Mas a verdadeira felicidade ela só se encontra em Cristo, Deus e no seu Espírito Santo, né? Na nossa Trindade, no caso. Nós fomos criados por Deus para Deus, né, de certa forma, porque o nosso todo pulmão, todo mundo que respire, louve ao Senhor, né? E existe uma alegria que não depende do que acontece ao nosso redor, e isso é bíblico, tá? A gente pode ver lá em 1 Pedro 1,8, ao qual não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Essa é a alegria que vem de Deus. Porque não depende de ver, depende de crer. Então você não precisa estar vendo aquele carro que você quer, você não precisa estar vendo a solução do problema que você quer, você não precisa estar vendo. Você tem que crer. E a sua felicidade por si só vai acabar sendo construída através disso, porque Deus vai colocar no teu coração felicidade. Na verdade, já colocou, né? E a alegria, por incrível que pareça para algumas pessoas, ela não é uma opção para o crente. Na verdade, ela é uma ordenância. Lá em Filipenses 4,4 a gente lê, né? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Deus não está sugerindo, Ele está dando uma ordenação em relação a isso. Então, mesmo nos dias difíceis, existe alegria possível dentro do Cristo, porque nem sempre tudo que é ruim que pode estar acontecendo na tua vida, você acaba não olhando para o que você está tendo de livramento. Então, pô, tô com uma doença, mas tô em condições de pagar um médico para aliviar a doença. Tô com problema financeiro, mas eu tô com as contas pagas. Meu filho não tá conseguindo ir na escola, mas eu consigo ensinar ele dentro de casa. Não são cenários perfeitos, longe disso. Mas às vezes é o que a gente consegue fazer, só que a gente não dá valor no que a gente consegue fazer, entende? Acaba sendo uma alegria que não é explorada. Não somos gratos nela, né? Nosso estudo de ansiedade, a gente até falou um pouquinho sobre o quanto é importante a gente agradecer por essas pequenas coisas, porque elas nos ajudam muito a nossa caminhada. E a alegria não depende das circunstâncias, como nós falamos anteriormente. Paulo, foi Paulo, em meio às prisões e sofrimento que ele passou, porque o Paulo acabou sendo uma jornada missionária dele, depois ali foi bem caótica, digamos assim, né? Lá em Filipenses 4, 11 a 12 versículos, a gente lê: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ser abundante, ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. A alegria dele não vinha do cenário que ele se encontrava, porque poderia ser um cenário bom de abundância ou poderia ser um cenário de escassez. Mas Paulo se alegrava porque ele tinha Deus.
Diferente do que estava acontecendo, ele tinha Deus, ele estava construindo algo com Deus, ele tinha a palavra de Deus para ele alimentá-lo. Então, independente da circunstância, do que lhe cercava, da forma que acontecia, das coisas que estavam acontecendo, seja dias bons, dias ruins, ele tinha Deus e por conta disso ele tinha felicidade, como foi dito na palavra, para regozijar-se. Então, se alegre, né? E aí a gente tem um estudo comparativo de uma pessoa da Bíblia que é muito interessante em relação a esse ponto da alegria e a da felicidade, né? Que é Salomão. O homem que praticamente teve tudo, né? Porque ele era dotado com duas grandes características, que é a riqueza e a sabedoria. Se riqueza, prazer ou sucesso trouxeram a felicidade, Salomão seria o homem mais feliz de toda a história, porque ele tinha tudo isso, né? Mas não foi o que aconteceu. E a busca de Salomão por essa felicidade, ela começou ali, como a gente pode ler em Eclésias 2, versículo 1, 3. Disse eu no meu coração, ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que me também era vaidade. Do riso disse, está doido? É da alegria? De que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, guiando-me contudo pela minha sabedoria, e como me apoderar da estultícia, até ver o que seria bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de 2 dias da sua vida. 2 dias de sua vida, não 2. Ele tentou encontrar a felicidade através de prazeres, né? Através de carne, através de dinheiro, através de vinho. Ele tentou várias outras coisas para tentar chegar a isso. Só que o estudo dele acabou que era vazio. E o que ele encontrava ali, na verdade, era pura vaidade. Então o Salomão chegou até a construir templos e construir palácios monumentais com a riqueza que ele tinha, para ver se ele queria tapar esse buraco que existia dentro dele, que era o vazio da busca de algo que lhe desse felicidade. Mas ele acabava encontrando aquela frase famosa de dia, né? Que é o tédio de possuir e a ânsia de ter. Então, tipo, ele tentou a bebida, não encontrou o que ele queria. Tentou a carne, não conseguiu encontrar. Tentou a riqueza de maneira de forma de coisas, não conseguiu. Tentou a música também, não deu certo. Então, tipo, tudo que ele tentava não conseguia fazer. E o estudo dele do final de todo esse processo que ele passou foi a vaidade. Isso é engraçado porque a gente está falando de Salomão, que na teoria ele foi filho do rei Davi, né? Era um cara que herdou uma grande importância histórica como um todo. Era um rei que tinha tudo para ser um ótimo rei, com a sabedoria que tinha, ungido por Deus e tudo mais, mas ele acabou começando a vender os seus propósitos, porque ele sentou em mesas para vender a sua lacuna de moral, né? Então a bebida, as músicas, a carne, tudo ele foi se entregando em troco de nada, né? Porque no final ele acabou não encontrando nada. Conquista, luxos e prazeres, né? Que a gente pode reforçar isso também lá em Eclesiastes 2, versículo 10 a 11. E tudo quanto desejarem os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração da alegria alguma, pois o meu coração se alegrou todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade, a aflição de espírito e o que provei nenhum havia deixado do sol. Então todo o trabalho que ele julgava que ele tinha feito, ele achou que ele deveria encontrar alegria no trabalho, nas obras, nos palácios, tudo mais. Mas não foi isso que aconteceu. Nada sobrou, que provei nenhum havia debaixo do sol. Ele não encontrou nada nessa terra que era suficiente para abastecer aquele buraco que ele tinha de ausência de algo que para ele era felicidade ou alegria. Então, tipo, ele teve tudo, mas nada o satisfez. Salomão, ele tinha um buraco dentro de si que ele não conseguia tapar nem com as maiores riquezas do mundo, e que muitas vezes nós, como os meros mortais hoje em dia, a gente acaba achando que, tipo, quando eu tiver meu iPhone eu vou ser um cara muito feliz, quando eu tiver meu carro eu vou ser um cara muito feliz, quando eu tiver a minha casa eu vou ser um cara muito feliz, quando eu tiver minha família eu vou ser um cara muito feliz. Mas, cara, às vezes não é isso, sabe? Não é só isso. Jesus Cristo, Deus como um todo, ele tem que estar ali colocado como centro das coisas, porque tudo vai orbitar em torno dele. Então, na medida que tu for conquistando as coisas através do caminho que você está trilhando para Cristo, aí aquelas coisas vão ser ditas e feitas e fundamentadas em uma base sólida que é a rocha da Igreja de Jesus Cristo. Então, aí sim as coisas vão se realmente começar a caminhar para uma felicidade verdadeira, né?
E a conclusão que a gente tira disso aqui, desse estudo de vida de que Salomão passou, é que lá em Eclesiastes 1:2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Quando tudo é só para gerar algum tipo de coisa, é vaidade. Tudo fora de Deus é insuficiente, esse é o maior ponto, porque é Deus que te enche. E qual que é o ponto que a gente acaba entendendo com esse estudo? É que não, os humanos, os seres humanos, o homem, ele não foi feito para o agora, ele foi feito para a eternidade. Lá em Eclesiastes 3:11 a gente lê, tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus fez desde o princípio até o fim. Opa, desculpa. Existe algo eterno dentro de nós que foi colocado no nosso coração. E nada terreno consegue preencher isso. Por quê? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Entendeu? Então, nada que estava ali conseguiria preencher dentro desse mundo que nós vivemos hoje. E a verdadeira felicidade acaba se encontrando em um único nome. Não é um sentimento que você tem que estar procurando. É uma pessoa, é Jesus Cristo. Lá em João 15:11 a gente lê: Tenhei-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Só em Cristo a alegria consegue ser completa. Eu diria João. Então, não adianta você procurar tantas coisas aqui nessa terra se na verdade a única coisa que vai te encher de alegria é Deus, é Jesus Cristo, é o Reino Eterno. Então, se você está procurando uma felicidade que vai te preencher agora para todo o teu sempre, aqui na Terra você não vai encontrar. E aí entra a questão dos galardões, né? A construção dos galardões. E só antes da gente entrar no tópico, vamos listar aqui algumas coisas que a gente já falou sobre então. O mundo oferece felicidade momentânea. Entendemos isso. Beleza. Deus oferece a alegria eterna através do Reino Eterno. Salomão teve de tudo e não encontrou essa felicidade. Então isso já é uma prova de que não adianta você ter toda a riqueza do mundo, porque você não vai estar encontrando o que precisa ser encontrado na medida certa. Em Jesus a gente encontra tudo, porque Jesus é suficiente. E não falta nada. Você não foi criado para ter coisas, você foi criado para Deus. A verdadeira felicidade é Jesus. E o que você pode fazer aqui na Terra, durante esse tempo que você tem aqui dentro, né? É a construção das tuas boas obras. Que quando tu começa a seguir a Cristo, você começa a trabalhar na obra dele. E Cristo acaba apresentando a ele seus amigos. E você acaba, através disso, sendo Cristo para outras pessoas, porque você está vivendo aquilo, está vivendo a palavra. E à medida que você for vivendo a palavra, que você for fazendo as obras, você vai sendo contemplado com a felicidade de construir galardões, que são recompensas que você vai ter lá no Reino dos Céus, e uma vida plena. Você está se preparando para chegar ao Reino dos Céus da melhor forma possível. Então temos que parar de querer algo momentâneo, algo mundano, e focar no que o nosso coração realmente precisa e para o que foi criado, que foi para a eternidade. O ser humano ele não foi criado para viver o momento agora como um todo, ele foi criado para usar o momento agora para poder construir algo para o futuro, porque é um processo. Nós estamos vivendo um processo, nós temos que nos preparar para chegar onde Deus quer que a gente chegue. E se ficar parados e não fizermos nada, o que acontece? Acabamos que nós não fazemos. O processo aí não é startado, e não é inicializado. E viveremos como meros pecadores que somos, porque temos descendência adâmica. Então, cara, o que a gente entende aqui? Que se até Salomão, um dos mais sábios e mais ricos do mundo, não conseguiu encontrar felicidade na Terra, quem somos nós para fazermos isso? Quem somos nós para tentarmos encontrar felicidade além de Jesus Cristo? A Bíblia diz, amigo, seja feliz. Mas seja feliz com Jesus Cristo, porque esse é o nome da tua felicidade. E é suficiente, porque Ele é suficiente em tudo. Não tente procurar a felicidade em coisas vãs, mas naquilo que só Deus pode colocar na tua vida, que é a obra dEle, que é o amor dEle, que é as ovelhas dEle. Amar uns aos outros, né? Como amar a si mesmo. E não esperar fazer algo com o intuito de ter algo em troca, mas faça algo por apenas fazer, por boa vontade, por bom coração, para cuidar dos outros. Acho que esse é um bom caminho, um primeiro passo para começar a construir esse teu galardão no céu.
as estradas de ouro e tudo aquilo que a eternidade nos reserva. Então, irmão, foca no que importa. Que Jesus Cristo é suficiente em tudo na tua vida. Tudo. Tudo, 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 tudo. Nunca esqueça disso.